Pai, eu te louvo, te engrandeço, eu exalto o seu nome, Senhor, porque de ti, por ti, para ti são todas as coisas, Senhor. Obrigado porque tu és aquele que dá semente ao que semeia. Obrigado, Senhor, porque tu és aquele que dá crescimento, Senhor, a todo cultivo que foi lançado sobre a terra. Eu peço, Pai, para que nessa hora o Deus que traz o crescimento, o Deus que traz a direção de cada semente possa estar aqui conosco e que o Senhor direcione, Pai, cada semente que for liberada ao coração, ao solo correto, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que verdadeiramente, Senhor, a tua mão seja conosco, o teu favor seja conosco. Nessa hora nós nos apresentamos, Senhor, dentro desse Rodeste, Senhor, e muito mais que isso, dentro de um Rosh Hashanah, Pai, nos apresentamos diante daquele que é poderoso, daquele que vive, daquele que governa de geração em geração, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, Pai. Nós te engrandecemos, nós te exaltamos por quem tu és, porque a tua palavra diz: falará o Senhor, quem não profetizará. E nós estamos aqui, Senhor, porque realmente temos ouvido a voz do Senhor nesse tempo, que nos chama para o novo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Amém? Que o Espírito do Senhor possa trazer o entendimento necessário para essa hora, para esse momento. Pessoal, essa celebração de primícias ela é uma celebração muito importante. Vocês só vão me dar licença rapidinho para eu tirar aqui. Eu estava acompanhando por dois lugares, né? Mas agora já chegou alguém para me auxiliar. Pessoal, então o que que eu queria conversar com vocês antes de eu passar os slides que nortearão todo o nosso estudo aqui nessa noite, é que essa celebração de primícias, ela é muito especial, porque nós não estamos aqui somente para celebrar a lua nova do mês de Nissan, e a lua nova, ela traz para nós esse simbolismo, né, de que algo novo o Senhor sempre faz. Quem celebra as primícias, quem celebra Rosh Chodesh, vive o quê? O novo de Deus para aquele mês. Por isso que um portal se abre para que a gente venha fazer a nossa oferta de primícias ao sacerdote, porque justamente quem primicia já entra em um mês debaixo de bênção, da plenitude de bênçãos do Senhor. Mas esse dia vai muito além do que a celebração de um novo mês. Dentro da cultura judaica, nós temos 4 anos novos e nós estamos entrando agora ao pôr do sol em um dos anos novos, porque a palavra do Senhor diz: tomai por Nissan o principal dos meses. Quando a palavra do Senhor diz o principal dos meses, é porque nós estamos falando, se referindo a tomar Nissan como o primeiro mês do ano. Então, hoje nós estamos celebrando também Rosh Hashanah, porque está se iniciando um novo ano dentro do calendário da redenção, dentro do calendário estabelecido ali, quando o povo de Deus está passando pelo processo de libertação de todas as raízes egípcias e indo para a purificação ali no deserto até conquistar a terra prometida. Então, eu estou aqui para profetizar sobre a tua vida que todas as raízes do Egito na tua vida já estão sendo queimadas agora, em nome de Jesus. Seja tu, em nome de Jesus, agora, liberto de toda e qualquer escravidão dentro da dimensão do Egito, e que os seus pés sejam preparados para adentrar na terra da promessa que o Senhor tem prometido a ti, em nome de Jesus.
Eu creio que nós estamos entrando em não somente mais um novo ano, mas carrega também algumas percepções proféticas que nós vamos estar compartilhando aqui durante toda essa ministração. Amém? Vou compartilhar agora. Ajuda? Tá dando mudo. Tá sem som. Ah, Ah, tá. Obrigado, pessoal. vou pegar porque ele tá. Pronto, alguém pode acusar para mim se foi? Não. Agora, por que sabe que agora dessa? Só chega meia-noite, só. Isso. Quem estiver com seu áudio pode desligar, por favor. Tá, Ei, vamos dar. me ajuda aqui, Diogo. Calma, aqui, ó. Você vem pra cá. Isso. Tem alguém que está com o áudio ligado. Tem que saber. Ok, vamos dar prosseguimento aqui. A celebração das primícias do mês de Nissan. O mês hebraico de Nissan, ou Abib, é o primeiro mês de 12 meses do calendário judaico no ciclo da redenção. Assim como eu conversei com vocês em Êxodo capítulo 12, versículo 2, diz: Este mesmo será o principal dos meses, será o principal mês do ano. Originalmente, o ano hebraico começava no mês de Tisrei, quando se dá início ao calendário da criação, ao ciclo da criação. Porém, quando Deus deu início à Páscoa, um novo ciclo se iniciou, foi o ciclo da redenção que estava se iniciando ali com a festa da Páscoa e ordenou que Nissan fosse o principal de todos os meses. Por isso que a gente fala que esse é o Rosh Hashanah do ciclo da redenção, porque a gente vive Pessa, a gente vive depois Pentecostes e depois a gente vive Tabernáculos, as três principais festas bíblicas, certo? Neste mês se inicia a estação da primavera. Uma das palavras hebraicas para primavera é a palavra arrependimento. Primavera é uma maravilhosa imagem de arrependimento. Quando você está saindo de uma estação morta do inverno e posicionando-se para brotar vida nova e florescer. Eu me lembro, por exemplo, que hoje à tarde nós estávamos ali reunidos na igreja e uma das pautas de adoração e intercessão que nós tivemos ali foi justamente sobre arrependimento da igreja, mas também da cidade e da nação. E eu achei muito interessante porque tudo isso tem muito a ver com a perspectiva profética desse tempo que a gente estava adentrando. Então, esse foi um dia que nós iniciamos com arrependimento, porque tem tudo a ver com essa estação da primavera. Nesse mês celebram-se três importantes festas: a Páscoa, Pães Asmos e Primícias. Então é um mês de grande celebração, pessoal, assim como está escrito em Levítico, capítulo 23, versículos 4 a 7, que diz: São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor, e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos, no primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então, nós estamos falando sobre um mês que vai contemplar todas essas três festas que apontam para um mês de redenção.
Esse é um mês de expressar gratidão a Deus pela nossa libertação, pela redenção, pela salvação, por intermédio do sacrifício de Cristo, assim como pela libertação do pecado e das trevas. É um tempo para experimentar libertação em áreas que o inimigo esteja controlando. Lembra que eu comecei essa ministração falando justamente sobre a libertação de todas as raízes do Egito? Pois é, eu quero profetizar mais uma vez que todas as amarras do inferno sobre a tua vida estão sendo quebradas ainda nesse mês, em nome de Jesus. Que você receba não somente a revelação do que precisa ser passado pela libertação em tua vida, mas que você receba a revelação do como, dos passos que você precisa dar para redimir todo um passado, em nome de Jesus. Aqueles que não celebram a Páscoa falham em lembrar a si mesmos de onde vieram e de agradecer a Deus por tudo que fez por nós na cruz do Calvário. Esse é o mês para renovar a nossa aliança com Deus por meio da ceia do Senhor. Pessoal, nós estamos em uma celebração de um mês aonde o Senhor nos dá a oportunidade de refazermos a aliança para com Ele. Se você está me ouvindo, se você vai me ouvir, não sei, e você está com uma vida totalmente destruída ou com uma vida totalmente distante dos caminhos do Senhor, não perca tempo. Esse é o mês de reconexão, esse é o mês de fazer uma nova aliança. Esse é o mês para celebrar a festa dos pães asmos, não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. É um mês de santificação. Não se comia nada com fermento durante 7 dias. Nós estamos falando então que o mês de Nissan é um mês de libertação, é um mês de santificação, é um mês de redenção. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se, como está escrito em Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Esse é o mês para celebrar a ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou no dia da festa das primícias. Declare a ressurreição de tudo aquilo que havia morrido em nossas vidas, projetos, sonhos, chamado, vida, família, finanças. Eu quero que você feche os seus olhos por um instante. Eu vou fazer uma oração e o Espírito do Senhor vai te trazer a revelação. Espírito de Deus, traga a mente ao coração de cada um que está aqui. Sonhos, projetos, áreas da vida que estavam adormecidas ou que estavam até mesmo mortas. Em nome de Jesus, Pai, traz a memória de cada um que está aqui, em nome de Jesus. E eu peço, Pai, para que o Senhor possa liberar um sopro de vida sobre a percepção que o Senhor trouxe sobre cada um que está aqui, em nome de Jesus. Você vai abrir a sua boca e você vai declarar uma palavra agora de ressurreição sobre essa área da tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Shuri alamaya suri andarabashuri cantaramanaias. Shuri cantarabashuri andarabasuri andaramanaias. Shuri andarabasuri andarabashuri calabasuri alamai. Que o anjo da ressurreição comece a ressuscitar tudo aquilo que estava morto em nosso meio, em nome de Jesus. Ressuscita os sonhos,
ressuscita as áreas da vida, ressuscita os relacionamentos, ressuscita os projetos, haja ressurreição da esperança em teu coração, em nome de Jesus. Ressuscita o teu chamado, o teu ministério, a tua profissão, ressuscita a tua família, ressuscita as tuas finanças em nome de Jesus. Esse é um mês de milagres. Levante-se com fé, declare o poder do sangue de Jesus e saiba que seu caminho de cura e milagres estão diante de você, em nome de Jesus. Então, nós falamos que o mês de Nissan, esse é um mês de libertação, santificação, redenção, um mês de milagres, um mês de ressurreição. Olha que maravilha, que mês profético que nós adentramos. É um mês para celebrar também a festa das primícias. No contexto de Israel, era o tempo de início da colheita do trigo e da cevada. Então, eles traziam a oferta de primícias perante o sacerdote para receberem a bênção sacerdotal, para serem aceitos por Deus e obter o favor divino. Prepare-se para, nesse mês de Nissan, você ter semente para semear em solo fértil. Prepare suas sementes para lançar em solos férteis, em nome de Jesus. É tempo da primavera, e por ser tempo da primavera, nós precisamos ter o cuidado que está em 2 Samuel, capítulo 11, quando os reis saem à guerra. Ou seja, é tempo dos reis e sacerdotes se posicionarem, porque primavera é um tempo onde os reis vão à guerra. É um mês para guerrear pela sua colheita, ofertando suas primícias e declarar que a plenitude da colheita está segura e que toda semente que semear prosperará. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Amém. Esse é um mês de alinhamento, por ser o primeiro e principal dos meses. Por isso é fundamental fazer cuidadosamente uma avaliação e considerar como você está posicionado. Eu te pergunto, como você está posicionado nesse tempo da tua vida? Você já perguntou a Deus se existe algum posicionamento seu que precisa de uma maior assertividade ou precisa de um remanejamento? Agora é hora de definir as coisas corretamente. Para a próxima estação, se você se submeter ao Senhor e estiver no lugar certo na hora certa, sua vida será alinhada com os propósitos e os planos de Deus para uma nova estação. Este é um mês em que Deus executa juízo sobre os falsos deuses. Êxodo capítulo 12, versículo 12 diz: Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nós profetizamos e declaramos que os falsos deuses e as autoridades que se movem com o coração corrompido pelos espíritos malignos nesse mês serão sacudidos e abalados, tal como a estátua de Dagon diante da arca do Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos que a presença do Senhor será tão forte nesse mês que nada
nada que é consagrado a outros deuses ou que se move por meio de espíritos malignos subsistirá, ficará, continuará em pé em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse mês está ligado com a tribo de Judá, que diz assim: de novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Gênesis capítulo 29, versículo 35. Números capítulo 2, versículos 1 a 3 diz: disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor de frente para a tenda da congregação se acamparão. Os que se acamparem ao lado oriental para o nascente serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. Nós estamos falando aqui que Judá não era somente uma tribo, mas Judá era um líder de um estandarte. Esse mês está ligado com a tribo de Judá. A tribo de Judá carrega como características principais o fato dele ser líder apostólico, que vai primeiro nas batalhas e vai primeiro nas conquistas, é uma tribo de guerra. Juízes capítulo 1, versículos 1 e 2 diz que depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Este é um momento crucial para louvar a Deus. Ao invés de louvar e ser grato, se você estiver fazendo confissões negativas, como murmuração, durante esse mês, terá problemas não somente no mês, mas ao longo de todo o ano. Então, se tem um jejum que você precisa estabelecer, principalmente nesse mês, se chama jejum de murmuração, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 49, versículo 10: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés. Mais uma vez reforçando que Judá é uma tribo de governo, é uma tribo apostólica. Tempo de exercer o governo no reino, visto que Judá recebeu a bênção de Jacó, de que não se apartará o cetro. Exerça a autoridade espiritual em Cristo. E agora nós vamos orar ativando as bênçãos de Judá. E eu quero que você ore com ousadia, com intrepidez no espírito e que você receba as porções dessas bênçãos em nome de Jesus. Repita assim comigo. Em nome de Jesus, declaro que o louvor, a gratidão fazem parte da minha vida, fruto de lábios que confessam o seu nome. A minha mão dominará sobre os meus inimigos. Meus irmãos me louvarão e se inclinarão perante mim, reconhecendo que sou homem de Deus. Em nome de Jesus, eu tomo posse da unção real, da unção de governo e da unção de guerra do leão da tribo de Judá. E declaro que tenho autoridade espiritual para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, em nome de Jesus. Amém. A letra hebraica ligada a esse mês é a letra Rei, que é a quinta letra do alfabeto hebraico, tendo valor numérico 5. O significado dessa letra Rei, porque no hebraico as letras não são meras letras,
elas trazem um significado profético para nós. E o significado profético de rei é olhar, é ver, é como se fosse o desenho de uma janela, uma abertura por onde passa o som, o vento, o louvor, o fôlego, o sopro, o espírito, a revelação. É um tempo em que os céus estão abertos para a intervenção sobrenatural do Criador, em que ele estabelece uma porta de oportunidade. A janela está aberta, a porta está aberta, os céus estão abertos para uma intervenção sobrenatural, portas de oportunidades em nome de Jesus. É um tempo para acontecer uma intervenção divina na minha história, na sua história. Nós receberemos uma visitação especial em nome de Jesus. Eu vejo agora a imagem de Jacó lutando contra o anjo, e é essa mesma visão que eu quero compartilhar aqui com vocês, porque da mesma forma que ele lutou ali contra o anjo, para que o anjo não fosse sem que ele recebesse a bênção da parte do Senhor, é assim que eu quero declarar sobre a tua vida. Esse é o mês de nós vivermos aquele episódio, sermos abençoados pelo próprio Senhor com visitas angelicais tremendas. Prepare-se para um mês de grandes visitas angelicais, em nome de Jesus. Nesse mês de Nissan, está associado com a letra hebraica Rei, como nós falamos, que figura o vento soprando através de vãos, através de uma porta. Profeticamente, isso significa uma janela com o vento de Deus soprando sobre você durante todo o ano, porque lembra o que eu te disse? Esse não é somente a celebração de um mês. Tudo que acontece nesse mês vai reverberar durante o próximo ano. Então, nós precisamos entender nossa guerra espiritual nesse mês, que é contra o principado, o trono de Marte ou Ares. Ele é o Deus do conflito bélico, Deus da guerra, personificação da violência, tumulto, confusão, brutalidade e destruição. Lembra que nós falamos que a primavera é o tempo em que os reis saem para guerrear. O que nós estamos falando é que esse trono que governa nesse mês, que nós vamos hoje destituí-lo das nossas vidas, ele tenta promover situações para que nós venhamos adentrar em guerras que o Senhor não nos chamou. O deus Marte é o ancestral dos espartanos, que foram uma das raças de guerreiros mais temidos de sua época. Tem grande influência no mundo por sua força e crueldade. Tornou-se universal quando a partir dele se originou o nome do planeta Marte, um dia da semana em espanhol e o terceiro mês do ano, março. Olha só, nós estamos finalizando o mês de março. Muita gente já sentiu nesse mês que foi um mês de guerras, né? Então nós precisamos ainda cuidar nesse mês de Nissan. Está ligado com outras entidades que promovem pavor, pânico, fobias, medo, perplexidade, rumores. Nós sempre precisamos estar ligados com as nossas emoções. Em que sentido? De nós questionarmos o porquê nós sentimos o que estamos sentindo. Por que que muitas pessoas, por exemplo, sofreram ataques de pânico, ataque de pavor nesse mês? Pode estar ligado com a influência desse trono, desse espírito. Então é muito importante a gente questionar por que que eu me senti ofendido nessa situação, por que que eu estou sentindo medo nessa situação, por que essa situação me deixou irado. Eu preciso questionar aquilo que eu estou sentindo, para que eu possa entender o que o Senhor quer trabalhar na minha vida.
Amém? Então, nós vamos renunciar a toda influência e atuação desse trono nas nossas vidas. Amém? Então, ore comigo com fé, com força, em nome de Jesus. Pai, renuncio toda a atmosfera e a influência do trono de Marte, do trono de Áries, do trono de Apolion, do trono de Deimos, do trono de Fobos, de onde deriva a palavra fobia. Neste mês de Nissan, sobre a minha vida, sobre a minha saúde, sobre a minha família, sobre o meu ministério, sobre as minhas finanças, sobre o meu trabalho, sobre os meus discípulos, sobre a minha cidade, sobre o meu estado, sobre a nossa nação. Nós declaramos a queda de toda a influência desses tronos malignos sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Eu renuncio e rejeito toda violência, brutalidade, tumulto, confusão, pânico, pavor, fobias e medo, em nome de Jesus. Peço perdão por toda violência física, estupros, ataques verbais, ira descontrolada, contendas, brigas, calúnia, causar discórdia e destruição em relacionamentos, agressividade, desejar o mal, rebeldia, falta de perdão, ódio, malignidade, crueldade, homicídios, abortos, sacrifícios humanos e de animais cometido por mim ou pelos meus antepassados, ou na cidade de Campo Grande, você cita a sua cidade, ou no estado do Mato Grosso do Sul, você cita o teu estado, ou na nossa nação, o Brasil. Nós pedimos perdão e renunciamos, confessamos diante do Eterno, em nome de Jesus. Peço perdão por toda a incredulidade, por toda mentalidade racional e terrena que me impede de crer no sobrenatural de Deus e ser instrumento de Deus para sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Peço perdão por todo roubo de dízimos, oferta de primícias, não ajudar pobres e necessitados, por não dar o melhor para Deus, por toda avareza, egoísmo e não buscar o reino de Deus em primeiro lugar, em nome de Jesus. Nós pedimos perdão, Senhor, por roubar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. O elemento da vitória nesse mês é o sangue de Jesus. Então, nós vamos fazer o decreto da vitória baseado nessa revelação. Amém? Declare comigo com fé, em nome de Jesus. Declaro que tenho uma aliança com Deus por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo e por seu sangue. Declaro que sou justificado no tribunal de Cristo pelo sangue de Jesus. Declaro que o escrito
da dívida que era contra mim foi cancelado e fui perdoado pelo sangue de Jesus. Declaro que sou purificado dos meus pecados por causa do sangue de Jesus Cristo. Declaro que sou santificado pelo sangue da nova aliança, o sangue de Jesus. Declaro que fui reconciliado com Deus pelo sangue de Jesus. Declaro que sou protegido e venço o inimigo por causa do sangue de Jesus. Declaro que sou salvo e abençoado por causa do sangue de Jesus. Em nome de Jesus, por causa do sangue de Jesus. Declare comigo, por causa do sangue de Jesus, eu posso entrar no santíssimo lugar e me achegar diante do trono da sua graça. Sou curado na minha saúde por causa do sangue de Jesus. Eu tomo posse do elemento da vitória, o sangue de Jesus, e aplico esse sangue na minha vida, no físico, no emocional e no espiritual, na minha família, no meu ministério, no meu trabalho, nos meus bens, nas finanças, em nome de Jesus Cristo. Decreto que todo poder e influência que vem do trono espiritual de Marte seja anulado sobre nós, sobre a minha casa, família, ministério e tudo que é nosso. Decreto que nos levantaremos em paz e dormiremos em paz, e que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Estamos sob a cobertura do sangue de Jesus Cristo em todo tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Gostaria de fazer mais uma oração com você que está aqui. Porque se nós estamos em um novo tempo, é porque o Senhor também tem para nós novas vestimentas espirituais. Quero que você feche os seus olhos nessa hora. Pai, assim como nós já oramos e já declaramos, que o sangue do Cordeiro alcance cada um que está aqui. E eu ouço o Senhor dizendo que o sangue está penetrando principalmente na saúde. Eu peço, Pai, para que os anjos do Senhor possam ministrar sobre parte de corpos de quem está aqui nessa sala, em nome de Jesus. Você vai sentir qual é a parte do seu corpo que o Senhor está ministrando. Talvez você diga assim, mas Code, eu estou sentindo que alguém está me tocando aqui, mas eu não tenho nenhuma dor. Mas você acredita que você não precisa sentir dor para receber a cura? Você acredita que o Senhor pode estar te curando, te fortalecendo para que você não venha passar por nenhum mal no futuro? Creia nisso, em nome de Jesus. Toca, Senhor, nas mentes, nos cérebros. Toca, Senhor, em toda a extensão da coluna. Toca, Senhor, nos órgãos internos, em nome de Jesus, no coração, nos pulmões. Toca, Senhor, em nome de Jesus, no fígado, no pâncreas, nos rins. Toca, Senhor, no intestino, no estômago, em nome de Jesus. Começa a tocar, Senhor, nas articulações.
Começa a tocar, anjos, nos músculos, nos ossos. Xeremaia, sui, aramaia, suri, cantarabasuri, alamai. Nós declaramos que toda e qualquer condição de dor ou enfermidade não é bem-vinda sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Eu libero uma palavra, Senhor, de restauração, principalmente da saúde física, sobre a vida da Tati, sobre a vida da Regina, sobre a vida da Cíntia, sobre a vida da Jael, sobre a vida da Maria, sobre a vida da Angélica, da Ana, sobre a vida da Ângela, da Vanete, sobre a vida do Maurício, sobre a vida da Rosemary, sobre a vida da Lisandra, sobre a vida da Nazaré, do Davi, da Luísa, sobre a vida da Marlene, da Claudiceia, da Ana Amélia, da Sueli, da Raquel, da Renata, sobre a vida da Rosane, sobre a vida da Eliette, da Áudria, da Elizabeth, sobre a vida da Aline, da Bárbara, da Mirna, sobre a vida do Chigueiro, sobre a vida do Gustavo, da Márcia, sobre a vida do Antônio, da Elba, da Rejane, sobre a vida da Poli, sobre a vida da Neide, a vida da Belle, sobre a minha vida e de todos aqueles que estão assistindo e que hão de assistir. Que haja um fortalecimento no físico. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Em nome de Jesus. E eu peço, Pai, para que anjos sejam liberados para trazer uma nova armadura para o teu povo, uma nova armadura para essa nova estação, porque eu quero te dizer que nós não entramos somente em um novo mês, mas em um novo ano. E a perspectiva profética para esse novo ano é que nós entramos em uma nova estação de aceleração. Vou estar conversando um pouquinho sobre essas perspectivas proféticas na vigília Vida no Espírito dessa noite, dessa madrugada. Se você estiver presente, você ouvirá um pouquinho, mas hoje o Senhor está trazendo novas armaduras para vocês que estão aqui. Se prepararem para esse tempo. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, diz a palavra do Senhor. Raio recalamaia, laçocalabaxoqueri, malohaya, surianderei. Flechas sejam arrancadas agora em nome de Jesus. Flechas comecem a ser arrancadas. Ramisiri ole kalomahandria basui aramaya shokalamasuri anderei. Nessa hora, Senhor, todo e qualquer armamento velho seja arrancado dos corpos em nome de Jesus. Siria lamahala machekiri ole malahori andere basuri andaraias. Nessa hora, Senhor, toda e qualquer limitação na mente, nós declaramos um romper. Nós declaramos, Senhor, uma ampliação, uma expansão, Senhor, da consciência, da mentalidade. Hoje o Senhor diz, comece a pensar fora das limitações. Comece a pensar, comece a planejar, comece a sonhar de forma que esse sonho esteja alinhado ao tamanho do Deus que você serve, em nome de Jesus. Nessa hora, as armaduras foram trocadas e o Senhor te adestrou para um novo tempo. Hoje ele ressuscita os seus sonhos. Hoje ele te diz, foi difícil esse início de ano gregoriano, janeiro, fevereiro, março, não é mesmo? Só que agora você está reposicionado para recomeçar. Não é tarde para recomeçar. Tati, não é tarde para recomeçar. Marlene, não é tarde para recomeçar. Cíntia, não é tarde para viver tudo aquilo que você esperava desde janeiro. Em nome de Jesus,
Que a força do Senhor seja contigo e que esse mês você viva a redenção, a libertação, que você viva a santificação, que você viva os milagres e que você viva que os seus pés pisem na terra que o Senhor tem te prometido. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Se você ainda está sendo ministrado, continue. Se você já foi ministrado, glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero fazer esse convite para que você participe da Vigília Vida no Espírito, que começará às 21h50, horário de Brasília, hoje à noite. Os líderes da Escola Vida no Espírito, alguns participantes também da escola estarão se movendo nessa noite em liberação de palavras proféticas, em adoração, em ministração da palavra. Vai ser um tempo bem bacana, principalmente para quem nunca participou. Tem alguém aqui que já participou das vigílias, pessoal? Dá um tchauzinho para eu ver se você é das antigas. Ah, então tô vendo aqui um povo das antigas. Que bom. Quem nunca participou vai ter a chance de participar. E a celebração das primícias é um portal que se abre justamente para você fazer a sua oferta de primícias ao seu sacerdote. Que você faça em honra, em gratidão. E se você quiser selar essa ministração, você pode estar selando na conta do apóstolo Márcio, enviando o comprovante para ele, para que ele interceda sobre a tua vida e libere uma palavra de bênçãos, não somente para o mês de Nissan, mas para o seu ano, o ano que se inicia também hoje. Amém? Deus abençoe, pessoal. Shalom, shalom.